Ah, esse menino a gente chegou. Estudei com a mãe dele, cara. Toda vez eu falo. Aí o Beto Quirado trabalhou só um pouco, né? Opa, então chegou o professor que vai iniciar a coletiva. É só ativar o link aí, ô Marquinhos. Boa noite a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do treinador Humberto Louser. Tudo bem, Louser, Antônio Lupi? Faltam 2 minutos para meia-noite, então ainda é boa noite. Uma vitória importantíssima contra até então líder da competição. O Guarani, no primeiro tempo, praticamente matou o jogo, no segundo controlou as ações. O que você viu, se tudo aquilo que... Vocês estudam as situações de jogo, estudam o adversário, o que vocês colocaram em prática que acabou funcionando para o Guarani hoje voltar a vencer na Série B? Boa noite, Lupe. A gente fica feliz que a nossa estratégia, principalmente de primeiro tempo, né, as conexões a gente conseguiu. A gente treinou mesmo com espaço curto, a gente sabia da pressão do adversário, um adversário que anda muito para frente. Então a gente precisava alargar um pouco nossos meios, criar uma outra mecânica de iniciação para sair dessa pressão do adversário, que é muito forte, e também utilizar desse jogo um pouco mais de troca de corredor e umas diagonais mais longas também, para a gente pegar o adversário saltando, tentando nos pressionar e com as costas descobertas para a gente poder ter uma agressividade e depois ter um preenchimento de área, como saiu os nossos gols. Então nós trabalhamos essa questão com o Mendes, né, de atacar essa primeira, o preenchimento de área para virada de pé, algo que a gente tem feito recorrente, voltamos a fazer gol. E uma coisa que a gente trabalhou, a gente orientou os atletas também, foi o gol do Barbosa, né? Então a gente sabia como o adversário fazia o seu encaixe de área, então nós treinamos isso na tarde de ontem e acabamos sendo felizes com esses 3 gols. Então a gente fica feliz porque os atletas têm acreditado naquilo que tem sido passado e hoje fomos premiados com essa grande vitória contra um adversário com um poder de investimento gigantesco, um adversário muito difícil, jogadores que estão lá há mais de 3 anos, tem uma dupla de zagueiros que está lá há muito tempo. Então, valorizar essa vitória e parabenizar esse grupo de atletas que tem sido sensacional trabalhar com eles. Então, a gente fica feliz e orgulhoso de fazer parte dessa família. Então, mérito deles por acreditar, por sair de uma adversidade do jogo passado, mesmo jogando bem, jogando melhor que o adversário do nível do Juventude, que não fez, não construiu para poder nos vencer. Então, mostramos hoje novamente a nossa força e, de novo, parabenizar esse grupo de atletas e dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família. Pois não, Austin Mello, Rádio Central. Humberto, a nossa equipe teve até dificuldade hoje para eleger o melhor em campo, porque vários jogadores se destacaram. Na sua opinião, foi a melhor partida do Guarani sob o seu comando nessa Série B, e também gostaria que você, que o Matheus Barbosa falou no final, dizendo que os jogadores se fecharam, né, após o jogo contra o Juventude e ficaram ligados, né, os 2 tempos. Então, o Guarani conseguiu manter a mesma pegada, tanto no primeiro como no segundo tempo. Sim, não vejo como a melhor partida, mas já visto o primeiro tempo que a gente fez e até sofremos o gol contra o Juventude, controle total e absoluto. O que a gente pediu aos atletas e reforçamos, e parabenizamos eles. Lógico que ali foi uma situação muito atípica. E na nossa representação pós-jogo do Juventude, que nós tocamos na pauta, para que a gente tivesse consistência, certo? E constância, né? Então a gente precisava manter essa consistência por mais tempo. Quando é feito isso, a equipe é forte. Quando você tem todo mundo à disposição, a equipe ela é forte. Então a gente está enfrentando uma dificuldade gigantesca por causa dessa competição, que ela é difícil. Falamos aqui, uma outra oportunidade, o nosso grupo ele é reduzido, e nós sofremos agora nessa oscilação que tivemos de 3 resultados ruins, mas jogando para poder vencer, devido a esse grupo enxuto, um grupo mais curto. Então, quando a gente tem todos à nossa disposição, a gente tem uma facilidade para variar as nossas escolhas, a nossa estratégia, e aí o Guarani ele é mais forte. Então, a gente fica feliz por ter contado com essa totalidade. Lógico, hoje, fora o Isaac, fora o Regis, o próprio Bueno, que vem fazendo uma temporada brilhante. Então, a gente precisa olhar para dentro, valorizar esse grupo de atletas. De novo, esses caras têm sido guerreiros, porque com todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, a gente tem conseguido
da resposta. Hoje a gente conseguiu dar uma resposta que o torcedor queria, e, de novo, quando a gente está com a totalidade, quando a gente tem um grupo maior para a gente poder variar, isso tem sido um facilitador para nós para conquistar os resultados. Humberto, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre o Lucas Araújo. Ele hoje substituiu o Matheus Bueno, que vem sendo um dos seus pilares nesta equipe do Guarani, e o que difere os dois jogadores na questão tática da equipe no seu comando. Obrigado. Vamos lá, característica, apesar de saber jogar na mesma posição, tanto Araújo como o Bueno sabe jogar de 5 e de 8. O Bueno ainda de 10. Então, característica distinta. O Bueno, um atleta mais organizador, tem um repertório, principalmente de iniciação, fazer esse elo meio ataque, é uma peça importantíssima na nossa ideia de jogo. E o Araújo é um atleta também que vem crescendo, a gente tem trabalhado bastante ele, assim como os demais. Um atleta mais dedicado taticamente, que consegue compor o jogo hoje, pedia esse entendimento. Haja visto tanto que ele se dedicou e acabou saindo com câimbras. Tem feito os jogos dificílimos, então todas as vezes que ele foi acionado, ele conseguiu cumprir aquilo que a gente esperava dele. Foi o jogo do Atlético Goianiense aqui, veio na minha memória, o jogo do Avaí lá também, um dia substituindo o Barbosa, outro dia o Bueno. Então, um atleta que vem crescendo, um jovem com potencial gigantesco de evolução, muito responsável, assim como seus companheiros. Então, a gente fica feliz com essa evolução dele, assim como toda a equipe, a gente vai sempre procurar essa melhora, e ele também tem procurado, tem se dedicado para se tornar um atleta cada vez melhor. Humberto, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. O campeonato está chegando num momento onde algumas equipes já estão se destacando nessa briga pelo acesso, né? Talvez aí 7, no máximo 8 equipes têm se destacado, e elas pouco têm perdido, né? Os times da parte de cima pouco perdem suas partidas. A partir de agora, o que deve ser levado em conta é mais a questão técnica, é mais a questão física, o psicológico também, ele influencia bastante a partir desse momento no campeonato para aqueles times que, assim como o Guarani, brigam pelo acesso? Um pouco de tudo. Tanto a parte técnica, que a gente tem procurado melhorar individualmente, coletivamente, ou por setores. Taticamente também, os ajustes que a gente tem trabalhado em todas as sessões de vídeos nossas, a gente tem atacado também da mesma maneira, às vezes individual. Então a gente conta com o nosso staff aqui, os meninos da análise, os meus auxiliares ali, o Chuva, o Benhu, o Rui e o Luiz na análise. Então os caras têm feito um trabalho brilhante, assim também como o departamento físico, o Rafa, o Fernando, o Marcelão, o pessoal do DM buscando ali a recuperação desses atletas, os nossos massagistas também tentando fazer uma recuperação mais rápida dos atletas. Então, o staff do Guarani, ele é reduzido também, mas de muita qualidade, de muita capacidade, e uns caras que se dedicam e muitas vezes não aparecem. Então, a gente tem que valorizar todos esses profissionais que aqui estão trabalhando, e hoje fazer a menção a todos eles, todo o departamento médico também, os doutores, que têm feito um trabalho de excelência. A gente fala o Gilson, quando nos recebe ali na portaria, com astral, mesmo no momento de dificuldade, de adversidade, sempre elecando e valorizando aquilo que tem sido feito. O seu Zé, que, porra, a gente ninguém vê, mas está toda hora limpinho aqui. Então, são os caras que têm trabalhado, a rouparia, o Vagninho, o Bina, a Bolete. Então, todo esse staff, todo esse pessoal tem sido de fundamental importância para o Guarani ser o que é, para fazer com que os atletas possam chegar dentro do campo de jogo e fazer o seu melhor. Então, a gente fica feliz com essa família Guarani, quando a gente fala, não só citando os jogadores, mas todo esse staff, todo esse entorno também, o pessoal da direção que tem procurado com todas as dificuldades, com todos os esforços, dar as melhores condições para nós. Então, é continuar a trabalhar e se dedicar e pensar sempre no próximo adversário. Então, melhorar em todos os aspectos, físico, técnico, tático e mental, que é isso que vai fazer que a gente evolua e que a gente se prepara sempre com um nível de excelência para o próximo adversário a enfrentar, que na ocasião agora é o Sampaio. Então, hoje é celebrar, comemorar, a partir de amanhã já pensar em relação ao Sampaio. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Voltando a se falar naquele processo de evolução, quero que você fale um pouco sobre a preparação dessa semana. O Guarani, que foi muito feliz na noite de hoje, dentro da sua transição ofensiva, dentro do plano de jogo proposto, encaixou muito bem. Eu quero que você fale um pouco sobre o posicionamento do Matheus Barbosa. Se é orientação sua, essa aproximação da área, esse atleta pisar na área, ou se é uma predisposição dele? Obrigado. Não, o atleta reúne essa capacidade, é um atleta importantíssimo.
não tem tanto glamour em cima dele, mas é um atleta que tem nos ajudado muito, essa conexão meio e ataque, consegue defender bem, consegue organizar bem e consegue chegar bem. Então, a gente fica feliz com essa crescente desse atleta, um atleta responsável, muito profissional, pontual nas suas falas, não tem esse glamour todo, como nós falamos, mas é de fundamental importância para o nosso sistema, nossa ideia de jogo. Então, a gente fica feliz com o gol que ele fez hoje, com mais uma partida que ele fez de nível de excelência. Então, o Guarani está muito bem servido nessa função, então a gente fica feliz e trabalhando, estimulando, e quando o atleta vai tomando o gosto do gol, assim como já foi com o Bruno José, o próprio João. Então, esse é o nosso desafio, trabalhar, desenvolver, essa é a nossa missão como comandante, é melhorar o atleta individualmente, e sempre a gente vai buscar essa evolução. Então, é dedicação total, a gente tem vivenciado a cada instante aqui mesmo, a cada dia, com o nosso melhor, então é isso que a gente tem colocado nas nossas sessões diárias de treinamento, para que a gente possa viver aqui algo extraordinário. Então, de novo, mérito desse grupo que tem comprado, com toda essa dificuldade que a gente tem enfrentado, eles têm sido guerreiros ali, têm colhido os frutos do trabalho que eles têm tido. O plano de jogo aconteceu, diferente do que aconteceu no jogo contra o Juventude, hoje a gente teve eficácia, como a gente falou aqui. A gente criou, e às vezes que a gente criou, tirando uma ou outra ali, a gente foi efetivo, a gente conseguiu fazer o nosso gol, e um placar até elevado, mas conseguimos produzir. O jogo passado, nós tivemos 10, 11 finalizações no primeiro tempo, com possibilidade de fazer o gol, e acabamos não fazendo, e fomos penalizados. Hoje a gente foi feliz, e de novo, mérito desses atletas que conseguiram levar a campo mais uma vez e cumprir com a nossa estratégia. Hoje a bola acabou entrando e nos trouxe esse resultado de vitória. Boa noite, Humberto. Pedro Lino, Rádio Essência FM, Portal Futebol Interior. Pensando na próxima partida, você mandará os titulares ou vai preservar para o derby? Aqui a gente só vai falar essa semana inteira de Sampaio. Sempre o melhor para jogar lá. Então, zero chance de poupar qualquer tipo de jogador, até porque nós temos uma semana e nós temos que vivenciar o próximo adversário, como a gente tem feito desde o nosso primeiro dia, certo? Pós o jogo do Sampaio Corrêa, a gente começa a falar sobre o derby. Então, até lá, já tivemos essa conversa agora no pós-jogo nosso, para que a gente possa manter o nosso foco sempre naquilo que a gente tem trabalhado desde quando nós chegamos. O próximo adversário é a nossa Copa do Mundo, o próximo adversário é o que nós temos que nos prepararmos para poder fazer um jogo de excelência. E sabemos da dificuldade que iremos enfrentar jogando lá em São Luís contra o Sampaio, que é sempre muito forte. Então, nós temos que fazer uma excelente semana de aquisição, uma excelente semana de preparação, para que a gente possa chegar lá, colocar o nosso plano de jogo em prática, para que a gente consiga o nosso objetivo lá, que é como a gente tem enfrentado todos os adversários, tanto dentro de casa como fora, sempre buscando o resultado dos 3 pontos. E não vai ser diferente, e após o jogo do Sampaio, a gente pensa no próximo adversário. Oi, Humberto, boa noite, eu sou o Victor Freitas, do Bugricast. Ao longo de toda essa Série B, o rendimento físico do Guarani vem sendo questionado com um ponto a melhorar pelo torcedor, né? A gente observa que no segundo tempo é um pouco comum a gente ver jogadores saindo por desgaste. Essa Série B ela tem uma peculiaridade que, diferente dos outros anos, os times estão com mais intervalo entre os jogos, né? Ultimamente tem sido pelo menos uma semana, não aquele quarta domingo de sempre. Dentro desse aspecto, é possível melhorar ou você encara com naturalidade esse desgaste em 90 minutos? O desgaste ele vem que é natural, você vai ver a dedicação desses caras, mano. Você pega o Bruno José, pega o João, tanto de sprint que esses caras fazem, o próprio Barbosa para fazer essa conexão. Então o futebol ele exige isso. Então o jogador tem que sair extenuado mesmo, e às vezes a gente até fala, o compromisso nosso é dar o nosso melhor, nós temos 5 trocas para fazer. Então o cara tem que ir no seu limite mesmo, estender rodada a rodada, e como nós falamos, assim como a gente vai trabalhar a parte técnica, tática e mental, a parte física a gente tem trabalhado também, com sabedoria, dando a carga, respeitando a individualidade, a característica de cada atleta, de biotipia, e a gente tem procurado evoluir com todos. Então a equipe tem dado respostas, e eu não vejo, é lógico que tem um oponente também, que vai em cima quando está em desvantagem, vai se atirar, então nós temos que saber contextualizar essa questão então, continuar trabalhando, evoluindo em todos os aspectos, e a parte física também é uma delas, mas não é preocupante para nós. É claro que a gente está chegando a uma reta final de temporada, os desgastes vão vindo, as lesões vão acontecendo, assim aqui no Guarani, como outras equipes também que têm sofrido por lesão, por cartão, por desgaste.
Então, é natural devido à exigência que é hoje o futebol. Então, você tem que jogar no nível de excelência. Hoje o jogo ficou muito mais rápido, os espaços são diminuídos, então faz com que esses atletas tenham que se dedicar cada vez mais e o desgaste é natural que ele vem no segundo tempo. Loser, boa noite. Parabéns pela vitória. Ali perto de você, a gente consegue observar várias coisas assim. E no segundo tempo, eu percebi que você estava bastante preocupado, tentando passar algumas mensagens para os jogadores, inclusive passar para o Pegorari, usar a bola longa. O que estava mais te preocupando ali no segundo tempo? O adversário ele acabou subindo as suas linhas, né? Como a gente já tinha falado, então eles subiram ainda mais, acabaram levando o meio, o volante meia deles para colocar mais um homem na linha, largando. Eles sempre jogam no 3-2-5 na sua construção, mas esse segundo homem ali de meio campo, ele estava entrando também, então a gente estava tendo uma dificuldade, eles estavam alargando um pouco as nossas linhas, tentando um jogo de amplitude com as infiltrações internas, ou quando essa situação de infiltração interna, a gente conseguia controlar, essa bola era alçada dentro da área, então a gente estava tentando passar a eles, que a gente tivesse um controle melhor, um encaixe melhor dentro da área, uma abordagem melhor nos corredores, para a gente poder rodar a nossa linha um pouco mais rápido, para tirar essa possibilidade de bola alçada dentro da área e controlar essa infiltração também, né? E quando a gente tivesse a bola, que a gente pudesse ter uma conexão melhor, porque o adversário estava alto, o lado oposto, a gente estava com vantagem para a gente poder trocar um pouco melhor esse corredor e também usar desse expediente, já que o adversário estava alto, muitas vezes à frente da linha do meio campo, para a gente poder ter esse jogo de atração e buscar essa profundidade às costas da linha defensiva deles, para que a gente pudesse dar um respiro maior e a gente ter essa posse que a gente estava tentando fazer no campo defensivo nosso, no campo ofensivo, para que a gente pudesse criar, ter conexões para a gente aumentar nosso número de finalização e, consequentemente, fazer um outro gol para, de fato, matar o jogo. Então, é isso que a gente estava passando, porque a gente sabia do poderio ofensivo do adversário, do quão forte é esse adversário. Então, a gente não podia baixar a guarda em momento algum e não deixar eles fazerem o segundo gol para entrar no jogo. Então, por isso que a gente estava a todo instante mantendo o nível de concentração, passando as informações para que a gente conseguisse, assim, neutralizar essas investidas do adversário. Está encerrada a entrevista do treinador Humberto Loser.